Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Viva Mais CC. E hoje nós estamos aqui no consultório do Dr. Evandro, médico pediatra, pneumologista na cidade de Tubarão, Santa Catarina. E o tema de hoje é sobre síndrome respiratória grave em crianças de 0 a 12 anos. Fique com a gente e tire suas dúvidas. Olá, Dr. Evandro, seja bem-vindo ao nosso canal. Obrigada por abrir essa oportunidade de estar conversando de um tema super importante. E antes de a gente entrar nesse tema, eu gostaria que o doutor, se apresentasse para os nossos telespectadores. Ok, quero cumprimentar os telespectadores do Viva Mais SC. É um prazer estar aqui. Obrigado, Francine, pelo convite. Me chamo Evandro, sou natural aqui da cidade de Tubarão. Estou há 30 anos aqui exercendo a profissão de pediatria. Fiz a minha faculdade na Universidade Federal de Santa Catarina. Depois eu fiz a especialização de pediatria no Hospital Infantil Joana de Guzmão, o nosso hospital referência aqui no estado. E depois eu fiz pneumologia no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E aqui estou, esse ano, completando 30 anos da profissão. Então, doutor, vamos começar nosso bate-papo explicando para os nossos telespectadores o que seria a síndrome respiratória grave. Francine, primeiro um breve conceito, síndrome gripal. Síndrome gripal é quando você está gripado. É calafrio, dor, coriza, tosse, febre, dor de garganta, você tem um síndrome gripal. Agora, quando essa síndrome gripal vem associado à dificuldade respiratória, que nós chamamos de dispneia, né? A queda na saturação, que é a oxigenação do nosso sangue, dor torácica e coloração azulada da boca, dos lábios, das mãos, aí nós estamos diante do síndrome respiratório agudo grave. Certo, doutor. E qual seria, assim, as causas dessa síndrome? Bom, só falando do conceito, síndrome respiratória aguda grave, ela não é uma doença. Ela é uma condição na qual a criança ou o adulto acaba evoluindo depois de pegar um síndrome gripal. Também pode ser causado por outras doenças bacterianas. As principais causas são os vírus, né? Esses vírus do nosso dia a dia, como o vírus da bronquiolite, que é o vírus social respiratório, o vírus adenovírus, o rinovírus, o influenza, o covid e outros vírus que às vezes a gente não chega a sorotipar, mas são os principais causadores do síndrome gripal que evolui para o síndrome respiratório agudo grave. E existe algum fator de risco que aumenta as chances de desenvolver essa síndrome? Claro, assim, a faixa etária pediátrica abaixo dos 5 anos já é um fator de risco, Uhum. principalmente abaixo de 2 anos. Os prematuros são risco, as gestantes são grupo de risco e os idosos também são grupo de risco, além das pessoas saudáveis, né, com alguma comorbidade. Né? Os adultos, aliás, não saudáveis, mas os adultos que possuam alguma comorbidade, cardiopatia, doença renal, também fazem parte do grupo de risco, diabetes, né? Então, Uhum. na faixa pediátrica, por si só, de 0 a 2 anos já é um grupo de risco. E quais seriam os sintomas já se encaminhando para a síndrome respiratória? Como o doutor disse, é um agravamento de uma gripe, vamos supor, né, que o doutor disse. E quais seriam os sintomas para a pessoa perceber? Opa, preciso de atenção porque eu estou desenvolvendo já uma síndrome grave respiratória. Bom, Francine, no caso da faixa etária, né, pediátrica, que eu vou falar Uhum. especificamente aqui, Isso. o que a gente vai ver? Seu filho está gripado, ele está com febre, está com tosse, está com coriza e de repente ele começa a evoluir com uma dificuldade respiratória. O que se observa na criança é o batimento de asa do nariz. Você vai perceber que o narizinho ele abre e fecha para poder respirar. Ele vai ter uma retração das costelas para poder respirar, ele vai ter uma dificuldade, ele vai ter ele vai puxar as costelinhas ali. Você vai perceber que a coloração dos dedos ou até da boca da criança pode estar diferente. Ele começa a ter gemência, ele começa a ter dificuldade para falar, quando for uma criança maior, né? E dificuldade para recusa alimentar, mas o que caracteriza bem é essa dificuldade respiratória. E a gente percebe que a saturação, ou seja, o nível de oxigênio dessas crianças começam a cair. Você está entrando num quadro de síndrome respiratória aguda grave. Ótimo. E, doutor, quando é feito o diagnóstico, a criança, né, chega no consultório do doutor aqui e o doutor diz, olha, seu filho já está com uma síndrome respiratória grave. Como é que é o diagnóstico? O diagnóstico é eminentemente clínico, né? A gente bota o olho na criança, nós temos aparelhos, aparelhinho portátil mesmo, que a gente consegue detectar o nível de oxigênio da criança, e pelo quadro clínico da criança, a gente já percebe que ela está evoluindo para síndrome respiratória aguda grave.
além da ajuda do raio-x e alguns exames laboratoriais, que aí é feito a nível hospitalar, porque essas crianças normalmente precisam ser internadas, porque elas precisam de tratamento hospitalar. Aí, quando o paciente chega aqui, né, o pai chega aqui com a criança, o senhor diz para esse paciente já se direcionar ao hospital? Como é que seria assim? Nós fizemos o encaminhamento aqui da nossa região, por exemplo, diretamente para o hospital, às vezes por contato com o plantonista, e encaminhamos essa criança para lá, ou às vezes até num pronto atendimento para que ela possa receber o oxigênio, que não é um dispositivo que se tem dentro de casa. Então, isso só vai estar disponível em hospitais ou pronto atendimento, salas de emergência. Então, esses bebês ou essas crianças têm que receber esse suporte, que é a base do tratamento da síndrome respiratória aguda grave. Já falando em tratamento, já que o doutor tocou nesse assunto, quais são as formas de tratamento adotada em cada situação, né? Vamos supor, crianças de 0 a 1 ano e crianças um pouquinho maior até 12 anos. Bom, tudo isso, Francine, depende da condição clínica dessa criança. Algumas evoluem para pneumonia e aí talvez necessite antibiótico. Mas a grande maioria, o tratamento é de suporte, tratamento hospitalar, oxigênio, medidas de suporte para observar a evolução dessa criança. Em alguns casos, às vezes até UTI e ventilação mecânica. Ou seja, essas crianças têm que ser entubadas quando elas chegam a uma situação grave da síndrome respiratória aguda. E, em alguns casos, como eu falei, até o uso de antibióticos ou até antivirais. Certo, doutor. Agora a gente vai entrar, então, viu que a gente se assusta um pouco, né, com isso, porque para a criança precisar ser internada é porque realmente chegou a um ponto onde tem muita dificuldade de respiração já da criança, né? Sim, E precisa aliviar isso e cuidar até do pulmão, isso pode se tornar uma pneumonia, algo, né, pode que... sim. Então, assim, quais são as práticas que o pai pode adotar, assim, para seguir, para evitar que chegue nisso, né? E qual é o papel da vacinação também para prevenir? Então, é importantíssimo, assim, nós, como medidas preventivas, a questão da vacinação, pessoal. Nós temos aí a vacinação da influenza, que é uma vacinação que já está no calendário há muitos anos, mesmo assim nós estamos com uma incidência muito baixa, e o influenza, ele é o principal hoje, no estado inteiro, causador da síndrome respiratória aguda grave, junto com outros vírus, como eu citei, o adenovírus, o rinovírus, a Covid, né? Então, existe vacina para alguns? Existe, não existe para todos, mas a primeira medida preventiva é a questão da vacinação. Lógico, as outras medidas seriam evitar aglomeração, evitar visita dentro de casa em bebês recém-nascidos, né? Evite visitar os bebês recém-nascidos também, não deixem ser visitados. Cuidado com objetos de uso pessoal, o uso da máscara, o uso do álcool, limpar com álcool objetos como mesa, brinquedos no dia a dia, né? E evitar, principalmente em aglomerações, cobrir a boca e o nariz no momento que você for espirrar. Mesmo você dentro de casa, que sai para trabalhar e volta para o seu filho no final da tarde, lave as mãos, lave o nariz, lave a boca antes de abraçar o seu filho. E também tem as crianças que frequentam a escola, que também devem Isso. fazer essa higiene quando chegam em casa, né? Porque eles trazem alguns vírusinhos do contato com seus amigos. E aí tem a questão da lavagem nasal também, né? Isso, doutor. Conta pra gente como é que hoje já virou uma prática de consultório, né? A criança chegou às vezes um pouco resfriada, já é indicado às vezes fazer essa lavagem, como é que é feito, cada idade tem um método de fazer, conta pra gente como é que seria. Então, a lavagem nasal ajuda sim. Nós temos que imaginar um bebê de 6 meses com bronquiolite, né, que já está sofrendo da bronquiolite, que é uma doença importante nessa época do ano. Então, esse bebê já tem uma dificuldade respiratória das vias aéreas inferiores, dentro do pulmão, né, os bronquíolos. E aí em cima ele só tem o narizinho para poder entrar o ar, que eles são respiradores por via nasal. Então a gente tem que dar uma ajuda para eles fazendo a lavagem nasal. Mas a lavagem nasal é indicado? Eu particularmente indico, mas tem que fazer com cautela. Cada criança tem o seu dispositivo adequado. Você não pode pegar uma garrafa de 120 ml e introduzir no nariz do bebê recém-nascido. Então, converse com o seu pediatra para saber o dispositivo adequado para o bebê. Por exemplo, se for um bebê de 6 meses, você vai usar aí 2 ml e 1 ml em cada narina, com uma seringa de forma suave e com a posição adequada, que tem que estar sempre com o bebê em pé, com a cabeça levemente para frente e virada para um lado, sempre usando a narina que vai estar no lado de cima. Tá? Vira para o outro lado e usa a narina que está em cima e aplica. E aplica em direção à nuca, não em direção ao céu.
Isso é mais ou menos, você pode aperfeiçoar isso conversando com o seu pediatra. Para criança maior, para criança de 6 anos, de 12 anos, existe cada um no seu dispositivo uma garrafinha diferente. Então, fazendo com pouca pressão, com volume adequado, não vai ter problema, principalmente para os ouvidos das crianças. Se não sabe fazer, não faça. Use os dispositivos prontos que tem na farmácia para vender, que existem vários nomes comerciais que eu não vou falar, mas são os jatinhos que já vêm pronto à base de soro fisiológico. Ou então, converse com o seu pediatra para aprender a fazer lavagem nasal. Doutor Evandro, e conta pra gente, tem a questão do mito, né? Tem muitos pais que acham que uma febre já é uma síndrome respiratória grave e vão correndo para o pronto atendimento levar seu filho. E tem o pai, que já é o pai de segunda viagem, como disse, está no segundo filho, se incomodou bastante no primeiro, e aí, não, já me incomodei, não, tá só uma gripezinha, e aí às vezes demora, e quando vai levar, o filho já está com algo mais grave. O que o doutor tem a dizer sobre isso? Então, Francine, essa é uma situação bem delicada, né? É o 8 e o 80, né? Não pode levar tão precocemente, há risco de pegar alguma coisa dentro do pronto atendimento, mas também não pode ficar em casa esperando aí 3 dias, porque alguém falou que tem que esperar 3 dias. Mas tudo depende da faixa etária da criança, do que os pais têm consciência, da experiência deles. Mas, assim, resumindo, abaixo de 3 meses, todos os bebês que apresentarem febre têm que procurar um atendimento, nem que seja no consultório do pediatra. Se não conseguir, tem que levar no pronto atendimento. Abaixo de 3 meses, todo bebê com febre deve ser levado. Entre 3 meses e 2 anos de idade, aí se observa se essa criança tem é portador de alguma doença crônica, ele tem uma cardiopatia, ele tem uma doença pulmonar grave, ele tem um problema renal, deve ser procurado o atendimento, sim, ou no consultório, ou no pronto atendimento, ou no hospital. Ou, se essa criança não tem nada, ela tem uma condição de saúde boa, tem uma febre, mas está associada a um bom estado geral, está brincando, está comendo, quer ir para a escolinha ainda, então medica ele, deixa ele em casa e observa a evolução. Estado geral bom, eu digo, quando a criança está bem, ela baixa a febre, ela brinca, ela está ativa, observa, entre em contato com o seu pediatra, já para ele orientando. Eu, particularmente, dou esse acesso para os pediatras, para os meus pacientes, consigo conversar com eles, e às vezes tem que encaminhar ou vai diretamente para o hospital para você fazer algum exame. As crianças maiores, acima de 2 anos, fica até mais fácil de orientar, porque são crianças que já conseguem referir uma dor, já conseguem referir o que estão sentindo. Mas também não pode, não é regra, né, ficar em casa esperando 3 dias para a doença aparecer ou que vai aparecer. Às vezes pode ser tarde demais. Cada caso é um caso e isso depende da experiência dos pais e do contato que ele tem com um profissional que possa orientar se deve levar ou não deve levar. Uma pergunta uma dúvida que veio agora é assim, ó, a questão, quando a criança apresenta, como o doutor disse, né, aí tem uma febrezinha, a mãe foi lá e ela pode automedicar com uma dipirona, ou ela deixa, o que que faz nessa situação, sabe? Às vezes para não levar para o médico já de imediato, mas deu uma febrezinha, deu um pico febril, 37,5, 38, a mãe pode dar um remédio, já que já foi medicado em outra oportunidade? O que o senhor orienta sobre isso? Ou não, não medica, o que que faz? É complicado também, né? A gente tem que saber se sabe a dose correta do medicamento a usar, se tem domínio sobre isso, talvez pode se medicar sim. Lembrando que a Sociedade Brasileira de Pediatria considera a febre acima de 37,8. Isso é uma febre baixa. Se a criança estiver em bom estado geral, não há necessidade de medicar. Observa o estado geral da criança. Se ela estiver com dor associada à prostração, deve medicar, porque não tem porquê, na primeira febre, já correr para a emergência para tomar um Tilenol, um paracetamol na emergência e depois ser mandado para casa. Então faça isso em casa, mas sabendo a dose certa para cada idade da criança. Existe uma dose correta para não fazer supermedicação, tá? Ou gerar uma hipotermia. Então depende muito do estado geral da criança. Mas essa primeira dosezinha do antitérmico, que chamaram na escola para buscar, porque está com febre, pode ser dado em casa para não estar na fila da emergência, ficando 2 horas e meia, 3 horas, e aí pode pegar outra coisa lá. Então, nesses casos, né, libera-se, entre aspas, o uso do medicamento em casa, mas desde que saiba o que está fazendo. Essa pergunta é necessária porque, como a gente explicou, né, não correr diretamente para o pronto atendimento quando tem um pico febril. Então, o que o pai pode fazer? Se o pai já tem a carteirinha do filho, já foi anotado ali a dose que ela tomou em outra questão, de primeira pode fazer isso, se não vai melhor, daí vai para o médico. Seria isso? Mais ou menos isso aí. Assim, pode dar esse primeiro
esse primeiro antitérmico só para te melhorar o estado geral da criança e observa. Às vezes a febre ela é única, ela veio naquele momento, talvez nem volte mais. Mas o que tem que ser observado é a evolução, as próximas horas dessa criança, o que vai vir além da febre. Tem situações, a grande maioria, 80% das causas de febre na criança são de origem viral. E aí passa com o decorrer do tempo. Mas lembrando que o síndrome respiratório agudo grave, a grande maioria é provocado por vírus. Então, se essa criança evolui mal, né, se ela começa a ter um desconforto respiratório, isso às vezes pode acontecer já nas primeiras 12 ou 24 horas, tem que ser levado à emergência, tem que ser levado ao pediatra, mas é sempre bom deixar ciente o pediatra, né, de que precisa de ajuda, se ele tem uma vaga, se consegue encaixar essa criança, não consegue, procure pronto atendimento. Uma outra pergunta que acho que um pai já fez para o senhor também é assim: meu filho foi no pediatra, está com uma gripe, está medicado, mas eu preciso trabalhar. Esse pai depende da escolinha. Pode levar para a escolinha sendo medicado? Qual o conselho? Não é aconselhável, né? Porque você está levando um filho doente para a escola, não sabe que doença está incubando, bota em risco as outras crianças e coloca em risco o seu próprio filho, né? Que pode estar com uma imunidade baixa e acabar trazendo uma outra doença junto, e aí ele acaba evoluindo com uma pneumonia e um síndrome gripal, por exemplo. Então, eu sei que essa condição de precisar da creche, porque tem que trabalhar, não é a nossa regra dar essa orientação. A criança deve ser afastada da escola, sim. Doutor, muito obrigada, né? Acho que esse conteúdo que nós falamos, explicamos muito bem para os pais que estão nos assistindo, ou também para os avós, os responsáveis, tirando suas dúvidas aí. A gente sabe que vem crescendo muito, né, o índice de síndrome respiratória no nosso estado de Santa Catarina, e por isso que a gente trouxe esse conteúdo com o doutor, né, para esclarecer. Então, mais uma vez, quero te agradecer por ter aberto o seu consultório para a gente falar de um assunto tão importante. Realmente, Francine, está de parabéns, porque é um assunto que está em alta, né? Nós tivemos, a cada ano que passa, um índice muito maior de doença respiratória. Isso aconteceu principalmente depois da pandemia, né? Lembrando que nós tivemos, até o dia 28 de junho agora de 2025, mais de 8 mil casos em todo o estado de Santa Catarina de síndrome respiratória aguda grave, quase 300 óbitos na população catarinense. Aqui na cidade de Tubarão, nós tivemos notificados quase, se eu não me engano, 19 casos de óbito, não de criança, lógico, mas vítimas da síndrome respiratória aguda grave envolvendo crianças, idosos, adultos. Um número assusta, né? Sabendo ainda mais que a vacinação pode evitar esses quadros graves. Muita gente pode dizer, mas eu tomei a vacina e tive o síndrome gripal, mas você não teve uma evolução para o síndrome respiratório agudo grave. A vacina evita esses casos graves. Doutor, mais uma vez, muito obrigada, tá, por disponibilizar. E você que nos assistiu, né, continue aí, curta o nosso vídeo, compartilhe e até o próximo conteúdo.